Como está a sua saúde? Muitas pessoas conhecem a Mercury por causa dos produtos de educação, ou seja, os materiais escolares. Mas a Mercury é uma empresa que possui dois segmentos, educação e saúde. A gente desenvolve muitos produtos na área da saúde. Muletas, bengalas, andadores, tipóias, botas imobilizadoras, bolsas para água quente e muitos outros, que estão divididos em 5 categorias: ortopedia e reabilitação, fisioterapia, bem-estar, atividade física e tecnologia assistiva. Mas não é apenas sobre esses produtos que a Mercury se preocupa. Para nós, é importante criar recursos relevantes e que causem o menor dano possível ao meio ambiente. Nos organizamos por projetos, somando conhecimentos de áreas distintas e observando as necessidades que surgem dos processos de cocriação com usuários, profissionais da saúde e demais públicos relacionados. Cada novo projeto toma forma sob a luz dos nossos direcionadores e direcionamentos, que nos guiam para escolhas responsáveis. O cuidado está presente em tudo o que fazemos. No segmento da saúde, entendemos que cuidar faz bem. E é através do nosso jeito de fazer as coisas que queremos inspirar pessoas e organizações a praticarem o cuidado, consigo mesmo, com os outros e com o planeta. E a partir disso, nos volta o questionamento: como está a sua saúde? Você está cuidando de si mesmo? O que você poderia fazer para prestar mais atenção na sua saúde física e mental? Você é protagonista da sua saúde? Essas e muitas outras questões você escuta no Papo Mercury de hoje. Ficou curioso? Então fica com a gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos no nosso 4º episódio do nosso podcast. Eu sou o Gustavo, comunicador da Mercury e um dos hosts do Papo Mercury. A gente gravou o nosso 3º episódio antes da pandemia. Então esse agora a gente está num ambiente diferente. A gente está com 2 convidados muito especiais, cada um num cantinho, separados fisicamente, mas pertinho de coração. Então vamos lá, o episódio de hoje é: você é protagonista da sua saúde? Hoje eu estou sozinho como host, mas eu tenho as minhas coleguinhas do coração, Cami e a Gabi, que elas estão nos seus cantinhos, já observando e levando esse episódio dos bastidores. A gente tem a supervisão técnica da nossa maravilhosa Gabi, e a gente tem a nossa supervisão de conteúdo, digamos assim, da nossa incrível Cami. A missão sobrou para mim de apresentar sozinho os nossos convidados. Vamos lá. Regis Severo. Ele é conhecido na Mercury pela sua didática e facilidade em compartilhar e traduzir conhecimento técnico. Possui formação em fisioterapia pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atua há quase 9 anos na empresa, atualmente na área de inovação. É um dos responsáveis pelo desenvolvimento e melhorias dos produtos do segmento da saúde. Possui experiências nas áreas da fisioterapia traumatológica, ortopédica e desportiva, terapia manual e fisioterapia quiropráxica. Acredita no modelo biopsicossocial em saúde, o qual define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social do ser humano. Além de tudo isso, e jogar um futebol fino, quem é o Regis? Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Bom, o Regis, além aí dos elogios no futebol, do que eu faço no dia a dia, que é viver a fisioterapia intensamente, eu diria, nas mais variadas áreas e segmentos. É um cara muito tranquilo, muito de boa, é um cara muito família, né? Amo muito a minha família, minha filha. Procuro viver intensamente dia após dia perto deles e realmente gosto de esportes, diria de vários esportes, o qual que eu me identifico mais de fato é o futebol. Enfim, eu acho que o Regis é um sonhador aí, eu acho que nesse contexto de hoje, falando em autocuidado, em saúde, eu me identifico muito com o tema e me identifico muito com essa questão de poder ajudar as outras pessoas a também buscarem esse cuidado e esse olhar com a saúde. Aí, Regis, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Papo Mercury.
Então, a nossa segunda convidada é a Patrícia Figueira, mais conhecida como Pati pelos mercurianos. Possui formação em psicologia e pós-graduação em gestão de pessoas pela Universidade de Santa Cruz do Sul e em psicologia organizacional pela FADERGS. Recentemente, descobriu uma nova paixão. Está cursando a Faculdade de Educação Física pela Uninter. Ela é amante da alimentação saudável e de atividades físicas. Entende que essa é uma das formas de trabalhar o corpo e a mente. Atua na área de talentos humanos da Mercur há 6 anos, na parte de recrutamento e seleção e em projetos específicos que trabalham com o colaborador na sua integralidade. Além de tudo isso, de exalar energia, de fazer vários burpees, quem é a Pati? Olá, bom dia! Adorei essa descrição. A Pati, ela é uma alegretense, filha do Moacir e da Berenice, irmã caçula da Michele. A Pati também é, como diria o meu marido Cássio, a flor mais linda do jardim dele. E tem uma filha peluda que se chama Mimi, que é uma sapeca igual a mãe dela, que sou eu. A Pati, ela é um pouco de tudo isso, um pouco de muita energia, pois acredita muito, né, do quanto ela influencia a nossa vida e do quanto a gente deve exalar essa energia positiva para o mundo, porque tudo isso que a gente manda, a gente recebe de volta, né? Então, eu tento viver a minha vida de uma forma muito alegre, muito otimista. Sou uma apaixonada por pessoas, por estar com pessoas, por trabalhar com pessoas. E acho que por isso, tanto a psicologia quanto agora a educação física são duas paixões na minha vida que me proporcionam a possibilidade de estar e trabalhar com pessoas. Então, sempre sonhei em cuidar das pessoas, em poder ajudar elas da forma que eu conseguisse. Então, hoje eu vejo que são duas áreas que me ajudam a fazer isso hoje no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, a Pati é isso. A Pati é alegria, entusiasmo, sapequices e muita vontade aí de poder cuidar de todo mundo. Então, essa é um pouquinho da Pati. Ai, que maravilha. É uma pena, né, a gente não tá todo mundo junto, assim, de ouvir vocês falarem, assim, a Paty falou, né, traz a família, o Regis também trouxe a família, e é muito bom ouvir, assim, queria tá olhando no rosto de vocês, assim, de enxergar esse sorriso, assim. Bom, hoje a gente tá aqui para falar sobre saúde e para falar sobre a nossa saúde, como a gente entende a nossa saúde. Então, não tem como começar, né, diferente o nosso episódio. A gente está vivendo num momento muito singular no mundo, que com a pandemia do coronavírus, a nossa rotina mudou completamente. Na Mercur, a gente, por exemplo, os horários mudaram, tem a questão das máscaras, toda a segurança que a gente organizou para tocar o trabalho, a medição de temperatura, a higienização contínua dos ambientes, tudo para cuidar com a saúde e a segurança de todos os nossos colegas. O nosso episódio sendo gravado assim, remotamente, já é um exemplo significativo dessa mudança. Então já vamos direto, gente. Como é que vocês acreditam que as pessoas podem despertar, o que eles fazem elas despertarem nesse momento que a gente está vivendo para elas cuidar da sua saúde? Pati, tu que é da área da psicologia, o que tu pode contribuir, qual a tua visão sobre isso? Sabe que te ouvindo, Guga, eu fiquei aqui pensando e me lembrei de uma palestra, né, de uma fala, na verdade, que eu escutei há um tempo atrás e até foi no momento de aprendizagem na Mercur, em uma fala do Cortella, né, e nessa fala ele trouxe um exemplo, né, de um homem que ele infartou, né, teve um infarto. E antes disso acontecer, as pessoas, enfim, família, médicos, né, as pessoas próximas a ele falavam para ele assim, do quanto era importante ele fazer exercícios, do quanto era importante ele se alimentar bem, cuidar da saúde, né? E ele sempre respondia para as pessoas que ele não tinha tempo para fazer isso. E aí, um certo dia, então, ele infartou. E depois que isso aconteceu, ele começou a levantar às 6 da manhã para caminhar, ele começou a se alimentar melhor, ele começou a ter uma rotina diferente da que ele tinha antes de acontecer isso, né?
Então, até nessa palestra, o Cortella, ele provoca, assim, né? Onde que ele arrumou esse tempo, né? Depois que ele teve esse episódio na vida dele, né? E aí ele fala, então, assim, que ele não mudou o calendário dele, né? Ele mudou, sim, a prioridade da vida dele, né? Então, olhando para esse exemplo, assim, né? E pegando o momento que a gente vive agora da pandemia, eu acredito que esse despertar das pessoas, assim, para buscar e cuidar mais um pouco de si, da saúde no geral, ela é provocada por algo inesperado na vida da gente, né? Infelizmente, a gente acaba se mexendo, se movimentando e olhando para a gente mesmo quando algo acontece na nossa vida, né? Porque nós temos muito aquela questão de, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a gente, né? Então, a pandemia, ela é um exemplo hoje que a gente está vivendo, inclusive falando em sociedade, né? Em que a gente nunca imaginou que algo como que está acontecendo agora poderia estar acontecendo com a gente, né? Hoje, vamos dizer que já depois de alguns meses a gente se vê já no momento normal de se olhar com máscaras, né? Então, como a gente não espera que isso aconteça, esse inesperado acaba fazendo com que a gente se mexa. E aí, quando a gente faz isso, a gente se dá conta do quanto a gente acaba se negligenciando, né, no nosso cuidado com a gente. Às vezes a gente cuida tanto de outras pessoas, cuida tanto do filho, né, da mãe, do marido, da esposa, enfim, de outra pessoa, e acaba esquecendo da gente mesmo, né, e do quanto esses acontecimentos inesperados são importantes para que a gente faça algo, né. Infelizmente tem que acontecer algo para a gente se mexer. Então eu vejo, assim, fechando a minha fala, que a gente acaba sendo um pouco mais reativo hoje, né. A gente só age quando algo acontece, sendo que o ideal seria a gente ser mais ativo, né, a gente se antecipar a essas coisas, a gente se cuidar mais, a gente não ficar dependendo de que surjam situações ruins na nossa vida e que faça com que a gente coloque a nossa saúde, enfim, em primeiro lugar, né, antes de tudo. É verdade. Eu lembro, eu ouvi essa fala do Cortella também. Eu acho ela bem significativa também. A primeira vez que eu ouvi também deu uma impactada, assim. E eu não sei se foi ele que falou ou eu vi em outro lugar que na nossa agenda, a primeira coisa que a gente tira de prioridade da nossa agenda somos nós mesmos, né? Quando a gente vê que a agenda está lotada, a primeira coisa que a gente tira fora é a gente. E tu falou em atividade e a gente ser proativo e que eu concordo, também acho que a gente acaba sendo proativo, a gente tem que tomar uns chacoalhões, assim, é o que eu chamo de a vida dando um tapa de realidade na gente, né? E Regis, tu que é da área da fisioterapia, eu acredito que tu convive, né, e vive muito isso de recuperação física das pessoas, assim. Como é que tu acha que as pessoas agora, que estão praticando em teoria, né, estariam praticando menos exercícios, como é que tu vê esse despertar para as pessoas cuidarem da sua saúde, assim, né, tanto física quanto mental, assim, mas se preocuparem consigo nesse momento de pandemia, esse momento de isolamento, de a gente não ter tanta oportunidade nem de praticar tantos exercícios? Bom, eu acho que, de fato, né, adorei a fala da Paty e as relações que ela fez, né, desse momento atual, vamos dizer assim, com o nosso jeito culturalmente de lidar com saúde, né, e eu concordo bastante com isso. Eu acho que agora, né, ainda mais, a gente tem um desafio muito grande, que é como conciliar a nossa saúde a um olhar mais integral, né, a uma saúde mais integral. Quando a gente fala em saúde, me vem muito forte, né, as 3 dimensões básicas, assim, principais da saúde, né, que é o biológico, né, ou seja, a parte física mesmo, a parte psíquica, né, a parte psicológica, mental e a parte social. Então a gente fala nesse modelo de saúde biopsicossocial, que é um modelo que ele contrapõe o modelo tradicional biomédico, né, que a gente aprendeu, vamos dizer assim, ao longo da vida, ao longo da história, foi um modelo que predominou, na verdade, né, que era o quê? Era uma terceirização da saúde. A gente busca ainda até hoje, né, por um profissional de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim, entrega nossas dores, nossos problemas e quer uma solução, né? E muitas vezes essa solução ela está ligada a uma doença, ela está ligada a uma alteração estrutural.
Ou seja, a gente tem um padrão muito mais biológico do que um contexto mais integral e mais geral de saúde. E hoje, com o isolamento social, na verdade, a gente tem esse desafio ainda maior, porque, de fato, a gente está afastado de atividades de lazer, a gente está afastado do convívio social com várias pessoas. Então isso obviamente vai ter um impacto na nossa saúde mental, né, na questão psicológica. A gente tem todas as outras preocupações inerentes, não só, né, da vida no geral, assim, mas nesse momento particular, em questões econômicas, enfim. Isso tudo, de certa forma, também impacta na questão física, né? Então, obviamente, as pessoas estão se movimentando menos nessa transição, nesse período agora de adaptação. A gente está tendo que se reinventar em vários campos, e na saúde não é diferente, né? Mas eu acho também, eu gosto de olhar pelo lado positivo, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está no momento de ressignificar a saúde, né? De ressignificar esse cuidado e se despertar para essa questão do protagonismo, né? Que é o tema da nossa conversa aqui principal, assim, né? E ser protagonista em saúde é simplesmente fazer o contrário do que tu disse ali, né? A gente tira a gente da nossa agenda, né? Acaba não sendo, nós não somos a nossa prioridade. A gente elenca um monte de outras coisas na agenda, se sobrar um espacinho lá, a gente nos coloca ali na nossa agenda diária. Eu acho que ser protagonista em saúde, a primeira coisa é se colocar como essa prioridade, né? E a partir dali, todas as outras coisas, elas vão fluir, inclusive, muito melhores. A gente vai conseguir dar conta de todo o resto se a gente estiver cuidando de si. Então, acho que a gente está num momento diferente, a gente precisa muito, cada um de si mesmo, fazer essa reflexão, e a gente precisa muito também, né, dos profissionais, das indústrias, das empresas, enfim, dos serviços de saúde, que eles sejam facilitadores desse processo também, né, que a gente consiga desmistificar essa questão do cuidado de saúde, que a gente consiga estimular nas pessoas o autocuidado, que a gente consiga simplificar as coisas, na minha opinião. Eu acho que a gente precisa descomplicar a saúde. E esse momento, ele, de certa forma, apesar de todo, né, o impacto que ele causa, ele também nos é uma oportunidade de rever esses conceitos e de ir descobrindo novas formas de se cuidar. Perfeito. A gente, né, entender, assim, o que é saúde pra gente não tirar, né, nós da nossa agenda. E esse cuidado de ter com a gente, eu acho que a gente não tem esse costume. Nos voos, por exemplo, a gente tem aquela mensagem, né, coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois ajudar as pessoas ao lado. Será que a gente sabe exatamente o que é saúde? Eu trouxe esse conceito de biopsicossocial, e aí eu vou fazer um gancho com uma pergunta super simples, bem fácil. O que é saúde para vocês? Sabe que é muito engraçado, assim, antes de responder a tua pergunta, né, esse gancho da questão do voo, né, da frase de emergência, assim, ela é perfeita, né, porque como que a gente vai ajudar uma outra pessoa, né, que tá ali sofrendo alguma situação ali do nosso lado, se a gente não se cuidar, né, se a gente não colocar a máscara no voo, a gente também vai morrer, né, então, do quão importante é esse cuidado consigo, para a gente poder retribuir o cuidado para o outro, né? Aquela velha frase, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? Então, se eu não tenho saúde, como que eu vou dar ou ajudar ou estimular outra pessoa a ir em busca da saúde se eu não cuido da minha, né? Eu sempre lembro também de uma frase que as pessoas falam, né? Que conselho é bom, mas que o exemplo arrasta, né? Então, acho que isso é bem importante no momento que a gente fala de qualquer questão, mas na saúde, assim, acho que é algo que ajuda muito as pessoas quando a gente consegue cuidar da nossa para ajudar outra pessoa a ter saúde, né? Mas respondendo à pergunta, Guga, eu acredito muito também numa saúde integral, como o Regis falou antes, né? E eu incluiria aí nessas esferas também a saúde espiritual, né? Além da física, da mental, da social. Acho que a saúde econômica também, né? Porque principalmente no momento que a gente vive hoje, né? A gente vê do quanto isso tem afetado também a vida das pessoas e levam as pessoas a talvez sentir hoje uma ansiedade maior, né? Ter uma preocupação maior, né, na sua vida
falando também da questão econômica. Então eu acredito muito nessa saúde assim, integral, que a gente tem a união, né, de todas essas dimensões, dessas esferas na vida da gente. E isso, para mim, a saúde, na verdade, olhando para essa forma integral, ela é a gente ter que ir em busca desse equilíbrio, né, dessas esferas, assim. Então, para mim, nós termos saúde é a gente tentar estar o máximo em equilíbrio em todas essas esferas. E aí, quando eu penso nisso, eu olho muito para uma ótica, assim, de que, para mim, parece que não existe saúde se eu não tenho a consciência disso. E a consciência que eu falo aqui, ela vem muito de encontro, assim, da consciência do eu, né? De eu me conhecer, de eu ter consciência de poder me avaliar, de eu poder me conhecer, de eu poder reconhecer a pessoa que eu sou, e a partir disso, do momento que eu me conheço, que eu faço a minha autoavaliação, vamos dizer assim, né? Eu consigo perceber, eu consigo sentir, eu consigo entender o que realmente eu tô precisando, né? Para cuidar da minha saúde, né? Eu sempre brinco assim, agora estando na área também da educação física, né? De que o corpo da gente, ele fala, né? De qualquer forma, seja através de uma dor, né? Seja mentalmente falando, né? De algum desconforto que a gente sinta. Então, ele é um grande aliado no nosso cuidado da saúde, porque ele é perfeito no sentido de que ele busca o equilíbrio o tempo todo. E a gente que luta contra ele em alguns momentos, né? Essa coisa do corpo falar, ele é, como eu falei, então, esse aliado. Ele vai dizer pra gente aonde que não tá legal, o que eu tô sentindo, aonde que tá aquela dor, né? Enfim, onde que tá me incomodando. E ele tá te dizendo, eu preciso de ajuda nisso, né? Então, eu vejo muito que a saúde, ela é integral, ela é a união de todas essas esferas, e que a gente precisa, para se ter saúde, estar buscando e tentando estar em equilíbrio com tudo isso. A origem das dores, eu gostei, até anotei aqui, porque a gente tem que se conhecer, é muito verdade, assim, a gente precisa saber as coisas que a gente acredita, a gente precisa entender o contexto que a gente está, a gente precisa conhecer um pouco dos nossos sentimentos, e eu sei que isso não é nem um pouco fácil. E Regis, a tua visão assim, de o que é saúde? Bom, acho que a própria Organização Mundial da Saúde traz um conceito que eu acho muito legal, assim, e que eu concordo plenamente, né? As pessoas têm uma ideia de que saúde é não estar doente, né? É estar bem, mas o que é estar bem? Estar bem é não ter uma doença, né? Não ter um problema de saúde. E eu acho que a saúde não é só isso, né? A saúde não é só a ausência de doenças. A saúde é essa esfera maior aí, né, o que a Paty traz com relação à saúde integral, né, é esse completo estado, né, de bem-estar em diferentes momentos, em diferentes camadas, em diferentes esferas, né. Então eu posso ter uma saúde física, vamos dizer, um condicionamento físico perfeito, né? Eu me cuido, eu faço exercício, eu cuido da alimentação, mas a minha saúde mental não tá legal, a minha saúde espiritual não tá legal. Então, de certa forma, como a gente sabe, tá tudo interligado e a gente vai tendo impactos em diferentes esferas. Então eu vejo a saúde, de fato, como vocês falaram, como esse olhar bastante integral, né, como esse equilíbrio que a Paty fala entre essas esferas. E não só a questão da ausência de uma doença ou da ausência de um sintoma, de uma dor, né, mas ainda culturalmente a gente vê muito forte isso, né? O conceito de saúde, ele ainda é muito relacionado à doença. E aí reforça o que eu já comentei antes, a gente parte de um modelo, né, biomédico, e quando eu falo biomédico não estou falando da área da medicina especificamente, mas do conceito em si, que liga a saúde à doença, né? Se a gente for olhar lá, até pouco tempo, né, quase só se descrevia ali, se classificava, né, o estado de saúde das pessoas por um código de doença, né, pelo CID lá, né, o Código Internacional de Doenças. Então, ou seja, nós estamos ligando saúde a uma condição patológica. Não que isso esteja completamente errado, não é isso, né, mas eu acho que a gente tem que entender a saúde como um contexto geral, entender a saúde e analisar ela e avaliar ela num contexto mais amplo, que é o que a gente falou do biopsicossocial. Então eu vejo que essa reflexão, ela tá fazendo mais parte, assim, nos diálogos. Eu acho que aqui na Mercury a gente já traz isso muito mais forte, mais frequente, mas de uma maneira geral, pela minha experiência, assim, pela minha percepção, uma opinião bem pessoal, eu vejo que a maioria das pessoas ainda não tem bem claro esse conceito de saúde, né? A gente ainda liga a saúde a
patologia, a doença, né? E despertar para isso eu acho que é importante. É como a Paty falou, o primeiro passo para você ir em busca da saúde é você fazer essa autoavaliação, é buscar reconhecer o que é saúde para si, para ti mesmo, né? O que te faz bem, o que te movimenta, o que te dá prazer, né? O que faz tu levantar todo dia. E isso está relacionado diretamente com ser saudável, né? Estar em um ambiente que seja propício para ti, né, viver a tua saúde na forma mais plena, numa dimensão maior que realmente vá fazer sentido, vá te fazer feliz. Então, eu tento, normalmente nas minhas conversas, assim, né, quando as pessoas perguntam alguma dica, alguma orientação, eu sempre busco trazer isso, né? Tenta olhar o todo. Às vezes as pessoas se apegam a uma determinada dor ou sintoma e acabam esquecendo todo. Então, antes de mais nada, antes de orientar qualquer coisa, a gente precisa fazer esse olhar mais global. E eu digo que saúde também é um estado de aprendizado constante, né? A gente aprende a todo momento o que é a saúde, né? E o que é a saúde para a gente próprio, né? Ela pode ser diferente para mim, para o Guga, para a Paty, enfim, de acordo com a realidade que cada um de nós vive, a gente vai entender saúde de uma forma diferente também. Eu posso complementar? Eu fiquei ouvindo também, assim, o Regis, né, e acho uma coisa bem legal que tu traz também, né, Regis, a questão cultural, assim, né. Nós aqui estamos falando de como a gente entende saúde, né, mas de que esse conceito de saúde vai mudar de lugar para lugar, com certeza, de pessoa para pessoa, né, enfim. Mas uma coisa que também me veio, assim, muito forte e talvez por a gente também estar vivendo nesse momento da pandemia em que a gente não pode estar junto e hoje a tecnologia acaba nos aproximando. E aí, de certa forma, as redes sociais, elas estão sendo um lugar em que a gente está se apegando, assim, né? Se apegando para falar com as pessoas, para olhar as notícias, para, enfim, para estar seguindo mais ainda do antes, né? Do antes da pandemia. E aí eu fiquei pensando muito, assim, né? Nessa questão cultural também, agora falando de corpo, né, do quanto a gente é influenciado, né, dessa questão de que tem que ser magro, de que tem que ser bonito, que tem que, né, fazer um botox, que enfim, tem essa questão estética muito forte, né, e isso me vem muito assim, né, do quanto isso é delicado, né, falando, enfim, das pessoas que às vezes não se gostam fisicamente, né, esteticamente falando, e do quanto isso às vezes prejudica, né, aquela pessoa no sentido de que se ela não tem uma saúde mental boa, isso acaba prejudicando porque ela quer ir em busca daquela estética de qualquer forma. E aí isso me faz pensar muito, quando eu falava de consciência antes, do quanto a gente tem que ter uma mudança na nossa consciência, porque eu ouço assim muitas pessoas falando, eu vou na academia, enfim, eu faço uma atividade física porque eu odeio o meu corpo, eu não gosto do meu corpo, então a pessoa vai lá para se exercitar porque ela não gosta do corpo dela. E eu fico pensando, nossa, mas como assim, né? Porque, na verdade, tu tem que ir treinar porque tu ama o teu corpo e tu quer cuidar dele e talvez mesmo que seja para algo estético, do quanto essa relação com o teu corpo é importante, né? Tu tem que gostar dele e não odiar ele. Então, até isso a gente tem que ter esse cuidado porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Da forma como for e para que a gente possa ter uma mudança na nossa vida, a gente tem que se amar primeiro e talvez para dar o primeiro passo para ir em busca da saúde, é isso que a gente precisa e não se odiar, porque no momento que a gente tá se odiando, a gente não sabe nem o que tá buscando, né? Eu vejo um pouco assim também. Legal. Paty, acho que legal a gente entrar nesse raciocínio, assim. Nós temos essa cultura, assim, ainda, né, no dia a dia, que é da questão de resultados rápidos, né? Tu falou da parte estética, isso também casa muito bem, mas em geral, em saúde, a gente quer resultados rápidos, né? A gente quer resolver os problemas logo. Eu brinco assim com amigos, enfim, pacientes também, né? Tu levou, às vezes, quantos anos para chegar numa disfunção ou numa dor, enfim, né? Numa alteração postural, por exemplo. Também é uma coisa que as pessoas se preocupam bastante com a questão da postura, enfim. Então não vai ser do dia para a noite que tu vai melhorar aquilo ali. E às vezes essa questão de querer melhorar a parte estética, de melhorar essa autoestima, as pessoas acabam caindo nessas armadilhas do imediatismo, né? De fazer algo que dê um resultado rápido, dê um retorno rápido, que seja milagroso. E aí isso vai totalmente contra a saúde, né? Eu acho que cabe esse cuidado também. A saúde é um processo de autoconhecimento, né? De autopercepção, de conhecer melhor o seu corpo. E isso que a Paty falou é fundamental, de aceitar, né, de aceitar as condições, de se aceitar como é
e olhar para a saúde como um cuidado, como um carinho consigo mesmo, e não como, né, uma rejeição, uma negação, enfim. Mas isso é fortemente influenciado muito pelo nosso dia a dia, pelo que as pessoas expõem aí nas redes sociais, a informação que a gente consome. Então, eu acho que também cabe essa reflexão para a gente buscar fazer esses filtros. Eu sempre digo que o primeiro filtro, né, quando tu tem acesso a uma informação assim, é contigo mesmo, né? É olhar para dentro de ti e ver se aquilo faz sentido. Esse é o principal filtro, né? E realmente se tu tá de acordo com aquilo ali, se tu vai se sentir bem com aquilo ali, né? Perfeito, gente. A gente quer, às vezes, se recuperar de uma lesão, de uma torção ou uma dor nas costas, né? Falo com propriedade porque já fui teu paciente com dor nas costas. E esses sinais que o corpo nos dá, a origem dessas dores, como a Harris falou, a gente não tenta olhar. A gente acaba, né, negligenciando, a gente não olha como um todo, né? Da onde vem isso, assim? Então, o que vocês acham? Quais são esses hábitos que vocês acham que a gente pode adquirir ou que a gente pode observar que vão fazer diferença na nossa saúde para evitar um problema maior lá na frente e essa importância de conexão com os profissionais da saúde? Eu acredito, assim, Guga, que falando em hábitos, né, eu acredito que tudo aquilo que a gente não faz, né, e que a gente passa a conseguir incluir na nossa rotina já é um grande avanço para a nossa saúde, né? Pegando pequenos exemplos, né? Se eu não sou uma pessoa que tenho a prática de me exercitar, sou sedentária, né? E consigo incluir uma caminhada no meu dia. Para mim, isso já é um avanço enorme para aquela pessoa, né? Se eu me alimento de uma forma desregulada, como, sei lá, muita gordura, né? E eu consigo diminuir essa ingestão de gordura e melhorar um pouquinho mais a minha rotina de alimentação. Isso já é um grande avanço para quem não faz isso, né? Agora falando, por exemplo, de uma questão mais econômica, né? Todo fim do mês eu chego no final do mês lá sem grana, apertada de dinheiro, né? E aí isso começa a me gerar preocupação, ansiedade, que daí vai levar também para um outro problema de saúde, né? E aí eu consigo parar, eu consigo olhar para os meus gastos, né? O que está acontecendo no meu mês ali que talvez eu não estou conseguindo. E aí tu definir, planejar, fazer as tuas prioridades e aí conseguir no final do mês sobrar R$50 a mais, já é um avanço, né? Então, eu acho que tudo que a gente não faz e a gente consegue incluir na nossa rotina ou modificar, alterar, enfim, ela é um avanço, ela é bem-vinda porque a gente já não fazia isso, né? Então, esse pequeno passo já é muito grande. E aí vem muito do que o Regis falou antes, né? De que o problema da gente é que a gente é muito imediatista mesmo, a gente quer começar a caminhar amanhã e já tá, né, com a saúde ótima do dia para noite. Isso não acontece assim tão rápido, né? A gente tem que saber que a gente vai dando os passos e a gente vai evoluindo conforme a gente vai mantendo isso, né? A gente precisa manter essa disciplina, esse cuidado. E vejo muito assim que a diferença também tá da gente querer e da gente fazer, né? Porque às vezes eu quero muito ter uma boa saúde, eu quero muito ter aquele corpo, eu quero muito não sei o quê, mas eu também não me mexo para fazer isso, né? Eu sempre brinco assim com as pessoas de que é igual a jogar na Mega Sena, né? Eu quero muito ganhar na Mega Sena, mas eu nem ao menos vou na lotérica jogar. Então é impossível tu ganhar na Mega Sena se tu não ir na lotérica jogar. Então tu tem que dar um passo para aquilo poder acontecer, né? E infelizmente também eu vejo assim que a gente terceiriza a nossa saúde, né? Eu vejo muito assim as pessoas dizendo: eu tô indo na nutricionista, minha dieta parece que não tá funcionando, eu vou trocar de nutricionista porque essa não é boa. Eu tô indo na academia, esse treino que o professor tá me passando não tá funcionando para mim, não tá bom, né? É culpa da nutricionista, é culpa do profissional, né, da educação física, é culpa lá do físico que não me acertou em alguma coisa. E aí eu sempre pergunto para as pessoas: será que é isso mesmo, né? O quanto que tu tá implicado verdadeiramente contigo, né? Eu acho que essa é a chave da questão, assim, porque a gente tem essa coisa de jogar a responsabilidade pro outro e não assumir a responsabilidade nem da própria vida, né? Então, eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente tá querendo trazer aqui nessa conversa da questão do protagonismo, né?
do quanto eu tô assumindo a responsabilidade por mim mesmo e do que acontece na minha vida, porque a minha vida, ela é feita de escolhas, e todo dia quando eu acordo, eu levanto, eu tô escolhendo o café da manhã que eu vou tomar, eu tô escolhendo a forma que eu vou viver aquele dia, e essa escolha, a gente tem que ter a ciência que ela tem consequências, e se ela tem consequências, elas podem ser boas ou não, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gente se responsabilizar e estar implicado com a gente. E aí tem pessoas que às vezes me dizem assim, Paty, tá bom, mas se tu diz que eu devo buscar por coisas que me proporcionam bem-estar, né, que me fazem felizes, enfim, eu comer um fast food me faz feliz, me dá bem-estar, né? Eu respondo pra pessoa, tá bom, tá tudo certo, né? Acho que se tu te sente feliz fazendo isso, mas lembra que isso é uma escolha que tu está fazendo, não é a Paty que está dizendo, é tu que está fazendo essa escolha e que essa escolha vai ter uma consequência. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, né? A gente não precisa deixar de comer um fast food, mas a gente precisa voltar lá na saúde integral, olhar para as nossas esferas e pensar do quanto a gente tem que ter o equilíbrio entre tudo isso, né? Perfeito, Paty, é verdade. E Regis, olha só, a gente falou dessa conexão com os profissionais da saúde, eu acho que tu é uma pessoa que pode muito, muito trazer isso para nós, e esse link, assim, com a saúde física e a saúde mental, assim, como é que tu consegue nos explicar um pouquinho, contar o que tu entende dessa conexão de saúde física e saúde mental, como é que elas se conectam? Bom, eu concordo com o que vocês trouxeram, né, da questão dos hábitos ali, só retomando um pouquinho isso, porque ajuda até a gente entender essas conexões aí entre essas esferas que a gente falou, né, saúde mental, saúde física, enfim. Eu sempre procuro, assim, trazer uma fala de que a gente tem que deixar mais simples as coisas, tá? É claro que eu não estou dizendo que a saúde é algo simples ou é algo que não tenha um peso, não é isso. Mas eu acho que a primeira coisa para que a gente consiga ter hábitos saudáveis, que a gente consiga exercitar na prática aquilo tudo que a gente já sabe, porque todos nós a gente já sabe da questão da alimentação, a gente sabe da importância do exercício, a gente sabe de muita coisa, a gente só não consegue no dia a dia colocar isso em prática. Então a minha dica normalmente é assim, não faça tantos planejamentos, né? Não torne as coisas tão complexas. Perfeitos os exemplos que a Paty deu, né? Se tu não caminha nunca e tu caminha hoje 50 metros, é um ganho, é um avanço, né? Eu acho que a gente tem que se cobrar menos. Então quando as pessoas se dão conta que, poxa, eu estou sedentário, vem com isso uma carga de cobrança muito forte. Eu tenho que fazer exercício, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para academia, né? E a gente acaba, às vezes, exigindo da gente mais do que o que a gente consegue naquele momento. E isso frustra, e aí é muito mais fácil, às vezes, a gente negar aquilo ali ou se afastar daquilo ali, porque, né, de fato, para a gente, daqui a pouco, assumir um hábito assim, não é tão fácil. Então eu sempre trago isso, assim, pequenas ações, né, o pouquinho de cada dia e principalmente coisas que realmente nos dê prazer, né? Me perguntam às vezes assim, cara, eu tenho dor nas costas, qual que é o melhor exercício? Ou qual que é a prática ideal? É pilates, é natação? E a minha resposta sempre é o exercício ideal, a prática ideal é a que tu tem prazer em fazer, é a que tu vai fazer. Não adianta eu te dizer que o melhor é tal método, é tal alongamento, se aquilo, né, não fizer sentido para ti, não te dá prazer em fazer. Então, o melhor exercício é aquele que tu faz, o melhor hábito é aquele que tu consegue fazer. Não existe muita regra, né? A gente está num momento onde, né, muitos estudos e existe muito compartilhamento de informações acerca do movimento, né? A gente precisa se movimentar, bem ou mal, mas a gente precisa se movimentar, né? E não cuidar tanto, se eu estou fazendo o movimento certo, o exercício certo, a intensidade certa, a dose certa. É claro que isso é importante, mas no primeiro momento o ideal é a gente se movimentar, né? E a gente se movimentando e interagindo, né, nessas atividades, eu acho que isso é algo que ajuda muito nessa conexão do físico com o mental, né? Porque não é só a atividade física em si, né, o exercício em si que lá vai estar, né, trabalhando o meu corpo e me gerando benefícios, mas é a conexão que eu faço com outras pessoas enquanto eu estou me exercitando. No final do dia ali eu vou ir comer uma comida que não é tão saudável, mas é bom, eu preciso ir para me descontrair, para me sentir bem. Às vezes o que está por trás não é nem o alimento, né, não é nem o que tu vai comer, mas é o fato de tu sair, de tu interagir, de tu socializar com alguém. Então eu vejo que a saúde física e mental, obviamente, elas estão muito conectadas. E claro que, como eu falei logo no início, né, da nossa conversa, hoje eu vejo que tem um desafio, a gente precisa
encontrar formas e adaptar um pouco essa busca, porque a gente está num momento onde a gente não consegue ter essa proximidade com outras pessoas. Então, de certa forma, muitas pessoas estão, né, se disciplinando, fazendo exercícios, buscando uma alimentação saudável, enfim, mas a gente está com essa barreira da questão do contato social, né? A gente está precisando, nesse momento, ter esse distanciamento e isso, de certa forma, desequilibra um pouco essa balança. Então, é importante, sim, a busca pelos profissionais, né? É importante, a gente precisa ser protagonista na saúde, mas a gente também precisa de uma facilitação, né? Porque eu vejo muito, não só o fisioterapeuta, o psicólogo, mas o profissional da saúde em geral, ele precisa ser um facilitador nesse processo, né? E a pessoa tem que ver ele como um facilitador e não como alguém que vai resolver o teu problema, né? Mas no sentido de facilitar, de mostrar caminhos, de adequar a tua realidade com aquilo que tu tá buscando em termos de saúde, ou então com o tratamento de uma necessidade específica, mas que a pessoa veja o profissional nesse sentido de facilitação e que ela saiba que ela é a parte principal, né, dessa história. Ela é a protagonista mesmo. O profissional é o coadjuvante, né? Ele tem a sua importância nessa facilitação, mas o dia a dia é a pessoa que vai fazer, né? Eu brinco sempre assim, às vezes a pessoa vem no consultório, né? Ela fica 1 hora ali no consultório, mas e os outros dias, né? 23 horas daquele dia ali, ela não tá ali no consultório, e os outros dias da semana também não. Então depende muito mais, às vezes, desses hábitos diários e dos cuidados diários do que do próprio profissional, né? E o profissional, ele é esse agente, assim, de trazer o dado técnico, né? O conhecimento técnico, científico, mas adequar ele para uma linguagem e para uma realidade de cada pessoa. Tudo, obviamente, que a gente conseguir fazer com autonomia é maravilhoso, né? É maravilhoso que eu não precise de um profissional ali, né? Sempre, todo dia, ajeitando a minha dieta ou prescrevendo exercícios ou fazendo condutas, às vezes, até muito mais passivas para aliviar os meus problemas. Se eu conseguir ser protagonista, ser proativo nisso e ter o profissional como um meio, né, de facilitação, isso ajuda bastante. Então, acho que assim, esse link de físico, mental, óbvio, ele existe, ele é muito forte. Se a parte física não vai bem, vai ter algum impacto na saúde mental, e o contrário também é verdadeiro. E aí eu adoraria ouvir a Paty, porque eu acho que a Paty, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, e ela tem uma visão muito legal, assim, dessa interação, e claro que tá na área dela, da psicologia. Eu acho que ela conseguiria complementar bem, Paty. O que tu acha? Me ajuda aí. Pode deixar, eu acho que tu falou perfeito, assim, o teu olhar foi muito bom, né, e de tudo que tu trouxe, né, eu acho que para complementar, a gente tá falando aqui, né, mais uma vez do protagonismo das pessoas, né, do quanto a gente deve buscar por nós mesmos, né, a gente precisa se conhecer para entender e saber aquilo que nos faz bem e o que a gente precisa, né. O ser humano, eu brinco, né, o ser humano é bicho triste, porque a gente, ao mesmo tempo em que a gente coloca algo na cabeça e vai em busca daquilo, assim, com toda a nossa força, a nossa vontade, a gente se sabota muito também, né? Então, a nossa mente, ela é algo, assim, que controla tudo, né? E em muitos momentos, por mais que a gente queira, a gente começa a usar as nossas desculpas e isso começa a nos sabotar, e quando a gente vê, a gente não consegue sair do lugar, a gente fica andando em círculos, né? Então eu brinco que o nosso maior inimigo, né, frente às coisas que a gente deseja fazer e buscar, é a gente mesmo, né? A gente se dá a vontade de fazer, mas ao mesmo tempo a gente também se sabota nesse sentido, né? Eu acho que é bem importante as pessoas entenderem de que é importante um protagonismo, mas também é importante entender que se eu não consigo fazer sozinho algo, que eu busque ajuda, né? Que essa ajuda, ela vai ser importante para dar esse passo inicial, né? Como o Regis trouxe antes. Eu não preciso talvez ter um nutricionista o tempo inteiro, né, todo mês me dizendo o que comer, como fazer, mas ele vai te ajudar nesse início até que tu comece a conhecer o teu corpo, a entender aquele alimento que realmente te faz bem, aquele que não faz. Tu vai aprendendo com esse processo de reeducação a conhecer o teu corpo, que talvez antes tu não estava conseguindo ler ele, né, tu não estava conseguindo entender ele direito. E a partir desse primeiro passo,
aí sim, né, tu vai sentindo assim, isso aqui já não me faz bem, eu já não, acho que eu não posso comer, não quero comer, já não é nem posso, eu já não quero porque eu sei que aquele alimento não me faz bem, né, e eu quero me sentir bem. Então, o profissional, ele vem muito, como o Regis falou, facilitar esse processo inicial, te ajudar nesse start inicial para que tu possa te conhecer mais, né, então... É bem importante que nesse processo de se conhecer, implica a gente reconhecer que também podemos aprender com outra pessoa, né? E que essa outra pessoa pode ser um profissional da saúde que vai ali te ajudar, né, nesse processo todo. Perfeito, eu acho que isso também traz pra gente, assim, que não somos profissionais da saúde, a gente também tem uma segurança de entender se a gente tá fazendo certo e ajudar a entender o que é o certo pra gente, assim. Vocês falaram de protagonismo, vocês falaram de autonomia, eu acho isso maravilhoso quando a gente fala de autocuidado. Como é que a gente pode ter uma rotina de autocuidado? Como profissionais da saúde também, e também como pessoas que cuidam da sua saúde, como protagonistas da sua saúde. E assim, se vocês quiserem, a gente pode já fazer um gancho do que a gente tem no trabalho mesmo, assim. A gente tem na Mercury alguns produtos e ferramentas que podem nos ajudar nisso. Vocês podem fazer super livre, assim, de fazer um gancho, que a gente tem as faixas elásticas, a gente tem a Fisobol, a gente tem as nossas bolsas térmicas, né? A bolsa térmica natural, a bolsa para água quente, a gente também tem a bolsa térmica gel e tem toda uma linha de atividade física, assim. Então, olhando para o mental e para o físico, quais são os pontos do autocuidado que a gente pode ter no nosso dia a dia? Bem, eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, a gente está falando aqui de saúde e hábitos saudáveis, assim, num contexto bem geral, claro, né? Então, quando a gente fala em protagonismo, em autonomia, de maneira alguma a gente está falando que a pessoa não precisa do auxílio, né? Enfim, só para deixar clara essa fala, assim, eu gosto muito de empoderar, assim, os pacientes, de facilitar esse protagonismo. Acho que aqui na Mercury, nos nossos projetos, enfim, a partir de produtos, recursos, enfim, a gente busca muito isso também, de dar condições para empoderar as pessoas no tratamento, mas obviamente que essa orientação inicial, essa avaliação inicial, ela depende muito do profissional da saúde. Então, né, acho que a gente precisa primeiro separar esses contextos, assim, né? Eu posso estar buscando um autocuidado ou uma melhoria da minha saúde. Por quê? Porque eu já tive um problema, porque eu tenho alguma alteração, alguma doença específica, e aí, obviamente, eu preciso de um profissional para me orientar, para mostrar os caminhos e me guiar. E eu tenho um outro eixo de saúde que eu diria que são mais os comportamentos saudáveis do dia a dia. E para isso, obviamente, eu também preciso de orientação e facilitação profissional, mas está muito mais na minha mão esse cuidado, né? Então, só pra gente fazer essa distinção, e não é os extremos, né? Não é nem fazer tudo sozinho e também não é terceirizar tudo pro profissional de saúde. É ter o que eu chamo de aliança terapêutica, né? É unir os dois conhecimentos. A gente, muitas vezes, enquanto profissional, a gente esquece disso. A gente esquece que ali, do outro lado, não é uma pessoa com queixa só. Ela tem uma história por trás, ela tem muito conhecimento. Às vezes, ela conhece muito mais da realidade de saúde dela do que a gente. Ela conhece muito mais dos problemas de saúde dela do que a gente. Então, a gente precisa unir esses conhecimentos, né? A gente precisa unir esses entendimentos. Isso está linkado com educação em saúde. É como é que, a partir, né, de uma necessidade específica, eu olho esse todo, eu aprendo mais sobre aquilo, eu aprendo mais sobre mim mesmo, né? Então, eu acho que educar em saúde é isso, é ter essa relação íntima, profissional, pessoa, e buscando essas afinidades, essas similaridades ali que vão ajudar num tratamento, enfim, ou numa busca por saúde. E aí, falando de projetos, tu citou alguns produtos, né, ali alguns recursos, faixas de exercício, bolsas térmicas. Eu vejo isso muito como recursos que facilitam a busca pelo autocuidado, porque no dia a dia, muitas vezes a gente se sente perdido, né? Mas eu queria ter uma alimentação mais saudável, mas eu queria fazer alguns alongamentos, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem com o que fazer. Eu acho que os recursos, eles vêm para facilitar. Eu acho que quando a gente está trabalhando nesses projetos, a gente busca sempre isso, né? Como é que isso vai ser, de fato, um recurso a somar na saúde da pessoa, né? E não mais um empecilho, né? Não mais uma coisa para complicar. Não, eu acho que o recurso, ele vem para facilitar, né? Para nos ajudar a ter um acesso mais facilitado à adoção daquele hábito saudável. Então, a bolsa de água quente, por exemplo, né? Uma bolsa natural, é uma forma de eu aplicar calor no corpo, e isso vai relaxar o meu músculo e vai aliviar a minha dor e vai me dar um bem-estar geral, né? Mas eu também poderia não usar calor, mas talvez seria diferente, seria mais difícil,
não seria tão prazeroso, enfim, né? Ou eu poderia ir para a escolha da medicação, né? Então, daqui a pouco ela vai gerar benefícios por um lado, mas efeitos colaterais, né, por outros, desconfortos. Então, a gente tenta, assim, através desses recursos, desses exemplos que a gente deu aqui de bolsas, de faixa elástica, recursos, às vezes, para as atividades físicas, facilitar esse processo, né, essa proximidade. É saber que tudo bem, é ótimo se eu for na academia, se eu for num profissional, num personal, mas eu consigo também fazer muita coisa em casa, né? E se naquele dia eu não consegui ir na academia, se naquela semana não deu tempo para mim cuidar de mim dessa forma, eu também tenho recursos que daqui a pouco, se eu dedicar 5 minutos do meu tempo em casa, né? Ou enquanto eu estiver assistindo TV, ou enquanto eu estiver fazendo qualquer atividade doméstica, eu também posso estar cuidando de mim, né? Eu também posso estar usando desses recursos para me auxiliar. Eu acho que os produtos a gente encara muito assim, né, como facilitadores. Assim como os profissionais não vão ser os únicos solucionadores dos problemas, os produtos também não são. Mas se a gente aliar a nossa proatividade, o nosso protagonismo em autocuidado com recursos que facilitem essa adesão e com profissionais que orientem, né, como é a melhor forma de fazer isso, a gente tem ali um combo assim, quase perfeito para cuidar da nossa saúde. É maravilhoso, Paty. Eu quero também que tu fale um pouquinho também sobre o autocuidado e eu já queria perguntar para ti, depois o resto pode complementar, o que vocês fazem para ter o autocuidado, assim? Certo. Falando do autocuidado, eu volto a dizer, eu acho que para reforçar assim, o que a gente vem falando até aqui, que para a gente conseguir conciliar uma rotina, né, de autocuidado no nosso dia a dia, é muito, muito, muito importante a gente poder se conhecer, assim, a gente ter a consciência da gente, do nosso corpo, da nossa mente, de todas aquelas esferas que a gente já vem trazendo aí durante a nossa conversa, né? Porque essa integralidade, né, nos constitui, né? Essa integralidade forma a Paty, forma o Regis, cada um dentro do seu contexto e da sua vida. Tem essas esferas de formas diferentes, né? Até já dando uma dica, assim, para as pessoas que querem olhar e talvez às vezes não conseguem olhar para isso, né? Para a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, social, econômica, enfim, para as relações. Que ela pegue uma folha de papel, né, que ela faça um círculo e divida ele que nem uma pizza, assim, em fatias, e descreva dentro dessas fatias, né, essas esferas que ela entende que fazem parte da vida dela, né? Porque como a gente falou antes, acho que cada um tem a sua vida e entende, né, como essas esferas estão distribuídas. E aí comece a olhar para essas fatias e pega lá um lápis de cor e pinta, né, cada uma delas, assim, de como tu tá se vendo nessa esfera, nesse momento, né? Pensa que o centro da pizza é o 0 e do centro para as bordas é o 100, vamos dizer assim, o 100%, né? E faz essa pintura e quando tu terminar essa pintura, tu vai ver que ela vai te dar quase que um gráfico ali, né? Tu vai fazer uma leitura das esferas da tua vida e tu vai conseguir olhar um pouco de forma simples e começar a olhar para isso, né? Aonde que tu tá vendo que tu tá precisando cuidar mais, né? Eu acho que é um primeiro passo para quem talvez nunca conseguiu, de certa forma, se olhar e entender como que essas esferas estão equilibradas na sua vida, né? E fazendo isso, e se conhecendo e tendo essa consciência, né, de quem é esse ser que tá ali, a gente consegue começar a aliar coisas do dia a dia que te ajudem a melhorar naquela esfera que tu sente que talvez não tá tão legal assim, né? E aí já puxando um gancho pra mim, assim, né, enquanto quem se cuida também, ou tenta pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que sou muito ativa, assim, sou muito dinâmica, né? Eu não consigo ficar muito parada muito tempo, né? Então, acho que a pandemia, assim, a quarentena, ela me causou algo que eu nunca pensei que poderia existir, assim, que é um pouco de ansiedade, né? Porque eu sou uma pessoa super tranquila, muito calma e super de boa, assim, com a vida, né? E senti um pouco de ansiedade por ter que ficar muito mais tempo em casa, assim, não poder sair, estar em contato com as pessoas, e que eu acho que a grande maioria de nós sentiu isso, né? Mas a ansiedade foi a primeira vez que me pegou, assim, né? Então, eu fiz a minha avaliação, né, durante esses dias em casa e senti a necessidade
de ter um momento, não diria de meditação, né? Mas algo assim mais introspectivo, sabe? E aí eu busquei o yoga. O yoga foi algo assim que veio, nossa, como algo muito especial nesses dias e que hoje eu tô mantendo, né? E foi algo que eu procurei, claro, pelas redes, né? Achei um canal pelo YouTube de uma professora de yoga que ela dá yoga para pessoas iniciantes. E como eu nunca tinha feito na vida, foi muito legal, porque ela te ensina a começar a prática, né, desde a respiração a todos os movimentos, enfim. E ela tem várias aulas e que ela acabou também, em função da pandemia, criando, justamente para te olhar para quando tu tá em momentos de maior ansiedade, para cuidar da tua respiração, para cuidar também da tua flexibilidade, porque a gente ficou muito tempo, né, em casa sentado, né? Então, foi um canal assim que me ajudou muito nesse período e que eu continuo usando hoje porque me deixou muito bem, assim, fazer yoga, né? Complementou aí, por exemplo, com, né, para quem me conhece sabe que eu sou uma praticante amante do CrossFit, né? E então acabou juntando duas coisas assim que me ajudam muito hoje, né? Eu brinco com as pessoas assim que o CrossFit para alguns ele é uma atividade assim super intensa e desgastante, né? E para mim, na verdade, ela é o contrário, ela é muito relaxante, né? Eu brinco assim, é quase uma meditação para mim, né? Eu sinto ela e aí falando daquela relação do corpo e mente, né? Eu sinto que o CrossFit, ele cansa o meu corpo e isso me proporciona um alívio pra mente, assim, né? Eu relaxo quando eu tô lá, né? Tem essa sensação de bem-estar, assim, incrível quando eu tô praticando isso, né? E a mesma coisa eu sinto hoje com o yoga, por exemplo, né? Que veio e me dá essa sensação de bem-estar. As pessoas às vezes não se acham em atividades, não sabem o que fazer. E aí as pessoas perguntam, como é que tu sabe que isso te faz bem e tal? E eu sempre respondo, é porque eu aprendi a me conhecer, né? Eu tive o meu processo e tenho até hoje o meu processo de me conhecer. Então, isso é muito importante para que eu possa reconhecer de verdade, né, e priorizar aquilo que vai fazer bem para mim. E aí, no momento que tu começa a cuidar disso, as desculpas que a gente cria no nosso dia a dia, né, elas começam a ficar de lado, assim, e aí aquilo que se torna uma prioridade pra gente começa a virar um hábito, porque aquilo vai te fazendo bem, e quando tu vê, ela tá na tua vida naturalmente, né? Tu já tá praticando um exercício, tá comendo melhor, tá fazendo algo melhor pra ti, né? Então, acho que falando um pouco de autocuidado e um pouco, assim, do que a Paty incluiu, né, durante a quarentena e pratica no dia a dia, é um pouco isso. Ah, é verdade, Paty. Diz umas dicas aí pra nós de autocuidado. O que tu faz? Bom, eu sempre digo, né, eu sou grato, assim, por ser privilegiado de estar numa área profissional, vamos dizer assim, que ajuda bastante porque a gente acaba tendo acesso e conhecimento a várias informações, né, pela própria formação em si. Então, acho que tem muitos exercícios simples, assim, que eu costumo fazer todos os dias. Eu não sou muito fã, assim, da academia, ou, enfim, de uma rotina muito regrada de exercícios, daquele compromisso, mas eu procuro fazer de diversas formas, e agora nesse período, obviamente, a gente está tendo que fazer mais coisas em casa, assim, né? Eu gosto de fazer movimentos simples em casa que eu sinto que vai me ajudando no corpo, sem muito mistério, sem muita complexidade, assim, alguns alongamentos, né? Principalmente ao final do dia. Eu acho que é uma coisa que eu faço não diariamente, mas eu costumo fazer com uma certa frequência, e é uma dica que eu dou normalmente para as pessoas, assim, ó, tira 5 minutos no final do dia para aplicar um calorzinho na região dos ombros, por exemplo, né, uma bolsa térmica, ou então, se tu não tem a bolsa, enfim, né, no próprio banho ali, tu sentir aquele momento de relaxamento, é uma dica super simples, muitas pessoas têm acesso, né, a isso, é rápido e te dá uma sensação de relaxamento bastante grande, porque eu sempre brinco, a gente acumula toda a tensão do dia muitas vezes nessa região dos ombros, é onde inclusive as pessoas têm mais dores, é às vezes onde está sendo a causa principal de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, então é algo que eu costumo fazer assim para dar essa aliviada. E, enfim, em termos mais de atividade física, procuro me exercitar em esportes, assim, que eu gosto, porque é uma forma que eu vejo de movimentar. Agora, obviamente, a gente está restrito a essas atividades.
Uma prática também que eu procurei adotar agora, nesse período principalmente mais restrito, assim, em casa, é a da meditação, né? E sem muita regra para meditação, mas enfim, ter aqueles minutos para simplesmente respirar, prestar atenção na tua respiração, tentar limpar um pouco dos teus pensamentos, desligar um pouco, né, da rotina ou dos compromissos que a gente tem. Eu acho que é uma prática que faz bem para todo mundo. É só o fato de tu experimentar 1 ou 2 vezes que tu já vê nitidamente o quanto que aquilo te ajuda. E em termos de orientações e dicas, eu procuro sempre dizer isso, né? Tenta achar coisas que te façam bem. Como é que eu acho, como a Paty falou, né? Como é que eu sei o que me faz bem? Obviamente, como ela disse, se conhecendo, né, e conhecendo um pouco da tua personalidade, do teu jeito de ser, mas também experimentando, né? Às vezes a gente fica receoso de começar alguma coisa, mas eu acho que se permitir experimentar algumas atitudes, alguns hábitos, é uma forma de fazer essa avaliação. Nossa, isso me fez muito bem, eu vou dedicar tempo a isso, né? Isso vai fazer sentido para mim, eu vou abrir mão de outras coisas porque isso aqui eu fiz e eu vi que me fez tão bem. Agora experimentei, não gostei tanto, não é uma coisa que me motivou, beleza, tá tudo certo, né? Aos poucos a gente vai encontrando, né, ajustando, né, os ponteiros, entendendo o que faz bem pra gente, o que não faz. E numa dimensão mais, não só física, assim, né, mas falando da saúde integral, eu tenho procurado tá bem perto da minha família, né, tá bem próximo da minha filha, aproveitando, assim, né, esse momento também que, né, ela não tá indo na escolinha, né, a gente tem um tempo maior em casa também, então eu acho que curtir esses momentos com quem a gente ama, com quem a gente tem a possibilidade de estar perto agora, é ressignificar esses valores, né, e esses vínculos, fortalecer esses vínculos, porque numa rotina normal a gente até tá junto todo dia, mas é um junto diferente, né? A gente tá e não tá ao mesmo tempo. E agora a gente tá conseguindo se conectar de uma forma diferente. E eu acho que isso, para nossa saúde mental, né, para o nosso coração, é algo que é fantástico e é uma dose diária ali de autocuidado importante. É verdade, gente. Está maravilhosa a conversa. Eu tô adorando muito. Para mim tá quase sendo uma aula, um pouquinho de terapia, um pouquinho de aprendizado. Também vocês falaram em educação e saúde, já começo a entender um pouquinho mais de mim. Pessoal, a gente falou de dicas, então, agora, o que vocês trouxeram que possa ajudar a inspirar as pessoas a serem protagonistas da sua saúde e cuidar de si mesmo? Eu posso começar. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fugir do roteiro, tá, Guga? Claro, à vontade, por favor. Eu fiquei pensando assim, né, nas dicas, e tem várias coisas, né, como a gente falou, hoje a gente tem acesso a tanta informação que é possível acessar muitas coisas legais, né, mas eu queria dar um passo a passo, assim, de coisas dicas da Paty, vamos dizer assim, né, daria de dica para as pessoas que querem buscar essa saúde de forma integral. O primeiro passo, eu diria assim, desenvolva uma relação de proximidade com você, assim, né, e eu acho que talvez aquela dica que eu dei antes de sentar, fazer esse desenho, olhar para essas esferas da sua vida vai ajudar muito, né? Porque no momento que tu faz isso, tu vai estar iniciando, né, já um processo de autocuidado. E a partir desse momento que tu começa a buscar essa consciência de ti, de se autoavaliar, já é um sinal de que tu quer te cuidar. Então isso já é muito importante, é um primeiro passo, né? O segundo passo que eu diria e daria para as pessoas, e vem muito de encontro com algo que o Regis trouxe antes, que eu achei muito, muito bom e que para mim também é bem importante, assim, é as pessoas se permitirem a experimentar. A gente às vezes fica pensando o que vai fazer, no que vai gostar, pensa, e quando vê a gente só fica no pensamento, a gente não age, né? A gente não vai fazer. Dá o primeiro passo, né? Começar a fazer algo e depois a gente vai ajustando, vai vendo assim, isso aqui é legal, isso eu gostei, isso eu não gostei. Ao experimentar, tu vai conhecendo aquilo que realmente te dá o bem-estar e que te faz bem, né? O terceiro passo, eu diria, para que a pessoa não se sabote, né? Não comece a usar desculpas para não fazer ou achar coisas que te impeçam de fazer, né? E nesse processo aí da gente se conhecer, talvez, como a gente trouxe antes, se a gente não consegue fazer sozinho, então que a gente busque ajuda. Nós nascemos, né? Viemos a esse mundo não para viver sozinhos, né? A gente veio para esse mundo para viver coletivamente, entre todos, assim, a ter relações. Então,
que a gente lembre no momento em que a gente não consegue fazer algo, que a gente tem o mundo inteiro para nos ajudar, que a gente tem profissionais da saúde, que a gente tem amigos, que a gente tem pessoas que podem sim nos ajudar nesse processo, né, de cuidado. A quarta dica que eu daria é praticar, independente assim do que tu escolher fazer, a prática constante no teu dia a dia é que vai te fazer bem. E tem uma coisa muito engraçada que uma vez eu ouvi, né, que uma vez não é prática, então lembrem disso, né? E acho que Viu, Gustavo? E acho que a última dica que eu daria, assim, que talvez eu acho que é a fundamental de todas, né? Não desista de você, não desista de si, né? A gente tem que insistir, a gente tem que persistir, a gente tem que sempre escolher pela gente, sempre, 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 né? E voltando a falar, assim, de que a gente é o único responsável pelas nossas escolhas, então se coloque sempre em primeiro lugar, né? Isso parece algo egoísta, mas não é, porque é aquilo, a gente precisa estar bem para cuidar do outro, a gente precisa estar bem para estar bem com as outras pessoas, né? Então, se coloque em primeiro lugar. E se mesmo depois de tudo isso, né, de todos esses passos, assim, nada disso tá dando certo, eu sempre falo para as pessoas, começa de novo, comece o processo de novo, porque a gente é ser humano, a gente está em transformação, o mundo está em transformação o tempo inteiro. Então, se a gente está vivo, se a gente está nessa vida, a gente tem esse privilégio de parar e começar de novo, né? Então, não apaga tudo aquilo que tu já fez. Pega tudo que tu viveu e aprendeu, né, nessa prática e usa como um aprendizado para te poder fazer diferente da próxima vez. Então, acho que não desiste, volta não, para e começa que uma hora vai dar certo, uma hora tu vai encontrar aquele teu caminho, aquilo que tu vai fazer e que vai te fazer bem. Ai, muito obrigado, Paty, maravilhoso. Eu ia dizer assim que eu nem vou anotar porque isso vai ficar gravado, então eu vou escutar várias vezes as dicas da Paty. Que bom, que bom. Vai lá, Regis, o que tu tem aí pra nós? Eu ia dizer assim, ó, a minha intenção era justamente também, né, passar algumas dicas de hábitos, assim, do dia a dia, mas eu acho que seria ousado da minha parte tentar complementar o que a Paty falou, porque ela foi fantástica. Eu acho que essa fala aí, essas dicas, fiquei aqui maravilhado também, né? Eu acho que essas pequenas ações do dia a dia aí, elas realmente é o principal, assim, né? Eu acho que a gente não precisa se cobrar tanto por uma rotina ou uma vida tão saudável, né? A gente precisa começar com pequenos hábitos. Aos poucos a gente vai tomando gosto, vai aprendendo, mas o importante é isso, né? Eu acho que é dar esses primeiros passos. A gente tem falado muito em se movimentar, em se manter ativo, eu acho que isso é bem importante. Às vezes a gente tem algum desconforto, alguma coisa, a gente prefere repouso, né? A gente prefere se afastar ou evitar uma atividade porque a gente acha que aquilo ali vai piorar. E nem sempre, né? Eu acho que a gente se mantendo ativo, se mantendo em movimento, isso ajuda bastante. Tem um livro que eu gosto bastante e fez muito sentido para mim nesse tema, assim, do movimento e da nossa adaptação frente à nossa rotina. Embora é um livro, né, escrito por um fisioterapeuta, que é o Pablo Saturbano, ele é um livro com uma linguagem bem acessível, assim, bem clara, mesmo para quem é leigo na área das ciências da saúde ou do movimento. Ele é um livro bacana para quem quer aprofundar um pouquinho esse entendimento sobre a movimentação, sobre a evolução do corpo ao longo de todos esses cenários, assim. O nome do livro é Evolução e Movimentação Humana. E, fora isso, eu acho que é o que a Paty falou também já, né? É estar bem consigo mesmo, é fazer as coisas com algum propósito, né? Então, se eu quero cuidar da minha saúde, em primeiro lugar, eu tenho que entender como ela está e ter um propósito claro, né? Do porquê que eu quero melhorar e do porquê que aquilo vai me fazer bem. E depois colocar em prática, na medida do possível, e começando devagar, pequenos passos todos os dias, eu acho que é o que vai fazer a gente aderir a um hábito saudável e ter uma rotina de autocuidado. Nossa, ainda bem que está gravado. Eu acho que eu vou pegar um gancho do que vocês dois falaram e do que a gente conversou tudo hoje. Que é, faça exercício, se movimente e faça terapia. Porque isso é maravilhoso, acho que a gente tem que se cuidar mesmo, de verdade. A gente não pode riscar o nosso nominho na nossa agenda. Gente, eu não sei se é a primeira vez que vocês participam de um podcast. Eu sei que não é a primeira vez que a gente conversa. Eu adoro conversar com vocês. Como a gente tem na Mercury o costume do check-in, do check-out, eu gostaria de saber o que vocês acharam, como é que vocês estão saindo do episódio de hoje, o que vocês acharam da nossa conversa, o que vocês acharam do nosso tema.
E também dá um recadinho final para quem está nos ouvindo. Fala para nós, Regis e Paty, como é que sai o coraçãozinho de vocês depois dessa nossa conversa? Olha, o meu tá pulando demais de alegria aqui. Foi muito bom, uma experiência nova para mim. Sim, foi o meu primeiro. Então, debutei no podcast, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, nossa, quanto eu aprendi hoje aqui, né, nesse momento com você. Sou muito grato de poder ter dividido esse espaço com tanta gente boa aí. Eu já era muito fã da Paty, agora mais ainda, né, acho que uma profissional maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. O Guga também, contribuindo sempre com muita coisa bacana, com experiências e coisas do dia a dia muito legais. Foi muito bom. Não sei como é a experiência de fazer isso numa sala pertinho. Espero que eu possa ter essa oportunidade também. Mas eu acho que aqui, mesmo que remoto, a gente esteve muito perto, né? Esteve muito ligado, assim, um com o outro, em sintonia. E eu senti vocês muito, muito pertinho, como se vocês estivessem sentados aqui do meu lado. Então foi muito bom para mim, uma experiência diferente. Eu adoro conversar sobre esse tema de saúde em geral, mas especificamente falando, né, de autocuidado, de protagonismo. Foi muito bom, espero ter contribuído, ter ajudado aí. Fico à disposição sempre para que essa conversa ocorra muito mais vezes no nosso dia a dia, nas nossas relações. Enfim, acho que o meu check-out é muito mais de agradecimento, assim, dizer que realmente tô bem feliz, gostei muito e obrigado por ter essa oportunidade aí de aprender com vocês, de conversar, de ter uma conversa leve. Eu confesso que no início comecei meio nervoso, assim, mas aos poucos a gente vai entrando no clima e vocês facilitam isso muito, né? Vocês nos deixam muita vontade para essa conversa e isso faz toda a diferença. Então, eu saio muito feliz, assim, muito, muito grato mesmo. Nossa, eu nem sei o que dizer, mas primeiro, assim, agradecer também pela oportunidade, né? Quando veio o convite, assim, logo me deu um frio na barriga. Eu disse, meu Deus, que responsa, né? Gravar um podcast e falando de saúde, né? Que eu acho que é algo que pega muito aí, né? No mundo inteiro, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, né? Mas, assim, foi muito bom também, adorei. É uma pena a gente ter que estar de casa fazendo, a gente não poder estar se olhando e acho que resumindo, essa experiência foi, assim, de muito sorriso, né? Confesso pra vocês que, como eu falei no início, assim, eu acredito muito, muito, muito em energia, né? Do quanto a gente capta energia e manda energia, né? Eu tô assim, olha, suando aqui, indecentemente vou dizer que tô com a minha blusa levantada porque eu tô louca de calor, de tanta energia boa que a gente conversou e recebeu aqui um do outro, né? Pra fechar com mais alguma coisa, mais alguma dica para as pessoas se você está nos ouvindo agora nesse momento, né, e falando de energia, eu acredito que essa energia que a gente mandou pro mundo agora, quem recebeu vai estar ouvindo esse podcast porque vai ser com certeza uma ajuda e algo especial na vida dela. Então eu fico bem feliz de nós todos poder estar ajudando alguém nesse momento, né, a buscar por essa saúde e estar cuidando um pouquinho mais de si. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Nossa, eu tenho só a agradecer. Muito obrigado por vocês participarem. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo que se envolve no Papo Mercur. Muito obrigado por vocês participarem, eu já admirava vocês bastante, vocês são pessoas muito incríveis e profissionais maravilhosos. Isso deixa a gente mais feliz ainda de ter conseguido fazer esse episódio. Então lembrar todo mundo que está nos ouvindo, qualquer crítica, sugestão ou elogio, vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais por @mercuroficial, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também a gente pode continuar esse papo que a gente está tendo agora no nosso e-mail, que é papo@mercur.com.br. Quem tiver alguma dica também pode nos mandar por e-mail, pode entrar em contato com a gente e dar um pouco uma sugestão de uma próxima pauta, um próximo episódio. A gente convida a Paty, convida a Regis de novo, a gente traz mais gente para essa mesa. Esse foi o episódio 4 do Papo Mercur, você é protagonista da sua saúde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, galera! Valeu, abração. Vamos de notícia boa? E depois desse papo inspirador sobre cuidados com a nossa saúde, a gente ainda foi mais além. E para isso, conversamos com a Raíssa da Herself. Ela vai nos contar um pouquinho sobre a marca e falar sobre autocuidado, que é algo que está sempre presente nos propósitos da Herself. Raíssa, seja bem-vinda ao Papo Mercur e o microfone é todo seu.
É um prazer estar conversando com vocês. Meu nome é Raíssa, sou cofundadora da Herself, cofundadora da Herself Educacional. Desde 2016, aprendiz de negócios de impacto, fiz alguns anos de engenharia química na URGS e hoje sou estudante de políticas públicas na URGS também. É um prazer estar aqui nesse podcast da Mercur, que me orgulha tanto, que é na minha cidade também, sou natural de Santa Cruz. E acompanho há muitos anos a trajetória de vocês, de sucesso e de inspiração pela essência da Mercur. Bom, a Herself surgiu, de uma necessidade da gente ouvir as mulheres, ouvir como elas se sentiam em relação às possibilidades de autocuidado. Acho que isso é uma verdade que nos conecta muito nesse podcast. As mulheres acabavam estando há muitos anos, e muitas vezes desde a sua primeira menstruação acostumadas a utilizar um mesmo protetor menstrual, acostumadas a não reparar em si mesmas, no seu corpo, e o quanto ele é reflexo de como elas vêm se sentindo, como tá a saúde, Menstruação é um sinal de saúde. Então, a gente se propôs a conversar com outras mulheres para tentar entender as necessidades reais delas e entender o quanto era importante a gente ter esses momentos de olhar para si mesmo, olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, entender o quanto a gente estava sendo atendida por nós mesmas, pelo mercado, pelas marcas, pelas nossas escolhas, pelas possibilidades. E foi buscando reinventar a nossa forma de viver a menstruação, inicialmente com nós mesmas, eu e a Nicole, que foi a outra fundadora da Herself. A gente gostaria e queria, usar calcinhas menstruais para viver a nossa menstruação. E foi assim que a gente desenvolveu, então, em 2016 para 2017, as primeiras versões de calcinhas menstruais cocriadas aqui no Brasil e idealizada por uma rede de mulheres que se uniam com essa mesma intenção. Essa intenção de respeitar os seus corpos, de ter escolha, porque fazia sentido para a sua vida, para a sua vivência, e cultivar essa cultura do autocuidado, desse acolher a si mesma, respeitar a si mesma, seguindo com uma ideia de ter coragem de ser quem se é, para fazer suas próprias escolhas, E as calcinhas tangibilizam isso, As calcinhas é só uma forma física de tangibilizar essa vontade que muitas mulheres tinham e que nós mesmas temos, de estar tendo um outro cuidado em relação ao nosso corpo, tendo um outro olhar em relação à nossa menstruação, podendo viver de uma maneira muito mais natural, muito mais simples, mas que muito aberta, que pode fazer sentido ou não para algumas mulheres. É um processo muito individual, muito singular. Mas que a gente tenha essa oportunidade de fazer escolhas, de escolher o nosso protetor menstrual, de questionar o impacto dessas escolhas e pensar o quanto elas são coerentes com a nossa rotina, o quanto elas contribuem com uma rotina de autocuidado, ou o quanto elas só representam, de novo, esse piloto automático em que eu nem me percebo, eu nem reparo, nas minhas emoções, nos sinais que o meu corpo está dando, e que a menstruação é um desses sinais, um sinal muito valioso, dito já como o 6º sinal vital. Ele é um reflexo muito importante da nossa saúde, e que muitas vezes é negligenciado e que foi negligenciado por muitos anos. Então aqui a Herself vem com esse convite, Esse convite pra gente mergulhar nesse universo de amar a si mesma. É um ato de revolução, que acho que é um dos nossos mantras e que nos representa muito, porque somos muitas, somos muito diversas, temos necessidades muito diferentes, mas a gente se conecta, com uma mesma necessidade, que é poder querer escolher nosso próprio protetor menstrual, poder escolher as nossas rotinas de autocuidado quando a gente está menstruada, e todos os dias do nosso ciclo menstrual, que acaba sendo o mês todo, e os dias de menstruação e de não menstruação. A gente entender quais são as potências em cada momento, em cada fase do ciclo, é um sinal incrível, e é uma habilidade maravilhosa, e super uma rotina de autocuidado que a gente compartilha e indica fortemente. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. Você ouviu o episódio
Você é protagonista da sua saúde? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Kopp e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do e-mail papo@mercur.com.br. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio!